Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo diferente, né? Vai ser um vídeo mais sério, assim, mas muito importante também. Nesse vídeo a gente vai falar, basicamente, dar uma pincelada o que é e o que vai afetar o Brexit, tá? Talvez você não saiba o que é o Brexit, mas a gente vai explicar já já para você. Eu mesma tenho um pouco de dificuldade de entender tudo, então quem sempre me atualiza é o Maico, então até esse vídeo eu vou ficar mais ouvindo, tô aqui só de bonita mesmo, né? Pra participar, mas é ele que vai dar a explicação. Mas eu vou dar alguns comentários de vez em quando, mas é um assunto muito importante que, principalmente para quem mora na Irlanda, né? E para quem também pretende passar férias e visitar o Reino Unido, né? Ou então quem mora lá também é um assunto que vale a pena conferir. Bom, e uma coisa que eu entendi é que Brexit é Britain Exit, que nada mais é a saída do Reino Unido da União Europeia. Até aí eu sei, agora quem vai falar é o Michael. Basicamente o Brexit ele surgiu de acordo com partidos e também grupos de extrema direita que acreditavam que o Reino Unido estava perdendo muito com esse acordo comercial com a Europa. Ou seja, acreditavam que o Reino Unido estava pagando muitas taxas, taxas que deveriam ser investidas no próprio país, estavam pagando a mais para a União Europeia. Acreditavam também que muitos imigrantes estavam tomando, entre aspas, o emprego de pessoas que são nativas de lá, do Reino Unido, e acreditavam que empresas pequenas, pequenos empresários, estavam perdendo muito dinheiro em acordos comerciais que não os favoreciam tanto assim. Entre outras perdas que acreditavam, esses grupos achavam que saindo da União Europeia eles teriam vantagens em concentrar tudo no Reino Unido, eles tendo total autonomia para decidir o que quisesse do seu próprio país. E essas pessoas escolheram David Cameron, que era o antigo primeiro-ministro, para levantar essa votação, que foi feito um referendo, uma votação pública, e com isso, todas as pessoas, todos os cidadãos do Reino Unido votaram para escolher se ficariam ou não dentro do bloco da União Europeia. E o primeiro-ministro acreditava que as pessoas votariam contra, ou seja, rejeitariam o Brexit. Mas ele tomou um duro golpe, né? As Não pessoas. foi nada disso que aconteceu, né? Não, eles votaram, na verdade, para sair. A maioria muito pequena, 51,8% mais ou menos, votou para que o Reino Unido saísse da União Europeia. E com isso, iniciou uma transição. E grupos de direita começaram a se fortalecer ainda mais, fortalecer o discurso e não voltaram atrás. A Europa, inclusive, deu a opção do Reino Unido voltar atrás nessa opção do Brexit, mas eles decidiram manter e continuar. E essas negociações elas ficaram tão complexas, muito complexas mesmo, que o primeiro-ministro caiu, David Cameron, ele não aguentou a pressão e depois quem assumiu a Theresa May também iniciou diversas negociações e ela não aguentou as pressões também para finalmente colocar o Brexit no ponto efetivo. E então veio o Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro, é considerado de extrema-direita, e ele, enfim, colocou um ponto final ali. Ou agora ou vai ou racha, ou resolve ou não esse problema do Brexit, e eu estou aqui para resolver isso. Ele finalmente veio para fazer acordos, finalizar antes de acabar o prazo. E agora a gente vai falar como isso vai afetar a Europa em geral e principalmente aqui na Irlanda. E agora a gente vai falar do que mudou. E dos primeiros itens que é muito importante é a imigração, né? Então, as pessoas que planejam se mudar do Reino Unido para a União Europeia não terão mais essa permissão automática. Vai precisar de um visto. Então, isso já é um item muito importante, né? De todo esse trâmite, toda essa separação, que vai afetar muitas pessoas. E vice-versa. O cidadão europeu que já morava e trabalhava no Reino Unido, os seus direitos vão permanecer. Assim como o cidadão do Reino Unido que mora na União Europeia, os seus direitos de ir e vir também permanecem. O que muda é para a partir de agora, né? Então, quem resolver imigrar não vai ter essa facilidade e essa permissão automática. É bom citar isso também porque tem muitos brasileiros, né? Você pode estar pensando, o que eu tenho a ver com o cidadão europeu?
Tem muitos brasileiros que têm uma outra cidadania, uma europeia, então é muito afetado com isso, né? Muitas vezes você está pensando em talvez tirar a cidadania, ou você já quer morar no Reino Unido, mas você tem uma cidadania italiana, francesa, que seja, você vai ter que aplicar o visto como assim comentou agora. Não vai ser tão mais fácil e automático assim, não. Se já tiver sido antes, parabéns. E esses trâmites não ficam somente para quem vive, para quem trabalha nesses lugares, né? Essa livre circulação ela já não vai mais ocorrer de uma forma amplamente falando, de pessoas e produtos, né? No caso, o espaço Schengen, que o Reino Unido não fazia parte, mas para você entender, o espaço Schengen é o espaço de livre circulação entre pessoas na União Europeia, a maioria dos países fazem parte, e o Reino Unido ele permitia essa livre circulação. Claro que você teria que apresentar seguro-saúde, comprovante de hotel, de estadia, só que agora você vai precisar aplicar para um visto. Ninguém sabe exatamente, existem muitas dúvidas, né, de como vai ficar especificamente, mas a gente estava comentando aqui o que lemos na maior parte dos veículos de informação, inclusive documentos dos governos, falando também que vai ocorrer a cobrança de impostos também. Produtos que você comprava entre os países da União Europeia e o Reino Unido vão começar a sofrer taxações, não vão ser mais livres de imposto. A gente, por exemplo, comprava na Amazon, né? Bastante. Bastante. Boa parte do nosso orçamento livre assim, foi para a Amazon. E a Amazon é do Reino Unido, né? Amazon UK. Então a gente comprava coisas de lá e não pagava imposto nenhum. A gente estava até fazendo bastante compras, né? Últimas compras de Natal e coisinhas essas que a gente queria. E a gente até recebeu um e-mail explicando isso, que a partir desse ano agora ia ter imposto e tudo mais. Então agora eu já não sei se vai ser mais tão atrativo assim fazer as compras da Amazon do Reino Unido, né? Existem outras que a gente pode fazer, a Amazon da França, da Espanha, né? Só que também para eles, no caso, não tem o imposto, mas tem o frete. Então é uma questão de você pesquisar e ver o que vai valer mais a pena, né? Ou então mesmo comprar na própria cidade, que no nosso caso é aqui em Dublin. E falando isso de uma forma mais generalizada, né? Falando da Europa em si com o Reino Unido. Agora a gente vai trazer um pouco mais do nosso caso específico para você que está acompanhando, para você saber sobre a Irlanda, que é um caso bem mais delicado. Ela é delicada porque a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, está na mesma ilha que a Irlanda, né? Então, e não existe fronteira, não existe barreira, não existe nada. Então, o caso da Irlanda é algo mais delicado que eles tiveram que estudar a fundo e deixar bem definido por conta da própria história, né? Que foi muito violenta. E até hoje, assim, não existe conflito, mas ainda tem algumas coisas que precisam tomar cuidado, né? Então, por isso que a gente está abordando esse caso aqui. Um ponto muito, muito, muito forte, como assim comentou agora, que é da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, a Europa colocou na mesa dizendo que não poderia ocorrer uma separação sem que isso fosse claramente definido. Então o Reino Unido teria que dizer exatamente o que iria acontecer com essa fronteira caso ocorresse a separação. Então, Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, deixou claro que não ocorreria nada e ia continuar exatamente como está. Porém, essa fronteira física não existindo, mas vai acontecer, a gente acompanhou agora há pouco, temos uma pesquisada, vai acontecer uma espécie de controle já no Reino Unido para quem chega da Irlanda do Norte. Então, os países vão continuar convivendo de uma maneira pacífica e clara, porque tem uma história muito pesada, e é importante que se mantenha dessa maneira. A relação entre Reino Unido e Irlanda ela vai continuar numa espécie tranquila ainda, sem problemas, mas a parte financeira em geral vai sofrer muita queda, vai sofrer um golpe muito grande, porque vão ocorrer essas cobranças de impostos, inclusive de empresas que trabalham no Reino Unido e fazem comércio na Irlanda. Elas já estão estudando uma perda financeira bem grande. Mas existe uma zona de circulação que é muito mais antiga que esse espaço Schengen, que é na União Europeia, que é no continente europeu, porque a Irlanda não faz parte do espaço Schengen e o Reino Unido também não faz parte do espaço Schengen. Porém, os dois países, Irlanda e Reino Unido,
eles já tinham um acordo muito antigo, muito antes desse espaço Schengen europeu. Então eles decidiram manter esse acordo entre os dois países, considerando o processo histórico, os conflitos que eles tiveram anteriormente. Isso influencia também, né, na circulação de pessoas, né, esse acordo entre os dois países de circulação, né? Isso significa que quem for cidadão irlandês pode morar e trabalhar no Reino Unido e o contrário também é verdadeiro, né? Então essa circulação de quem for cidadão permanece, mesmo após o Brexit. Então é uma coisa muito importante isso. Sim, o que altera é para quem é familiar, né? Porque antes você era familiar, por exemplo, de um cidadão do Reino Unido e estava morando aqui antes do Brexit, você mantém todos os direitos, só tem que fazer uma alteração no visto lá, mas depois do Brexit, se você decide se mudar, o seu marido ou sua esposa tem livre circulação, mas você tem que aplicar para um visto. Então é um processo bem complicado, é coisa... Então esse Brexit, na verdade, trouxe muitas dúvidas. Acredito que você ainda está com muita dúvida. A gente também tem, todos têm. E o que eu acompanhei ao longo desse processo todo do Brexit é que todo mundo queria só que isso acabasse. Ninguém aguentava mais falar sobre isso. Ninguém aguentava mais ouvir, ler ou qualquer menção sobre o Brexit. Para muitas pessoas isso surgia até como um palavrão. Então muita gente está feliz, mesmo ainda não sendo tudo claro. Tem muitos pontos que vão ser descobertos depois do tempo, né? Depois ao longo de anos, como a questão da pesca. No Reino Unido tem uma região específica que é muito abundante em peixes, em frutos do mar, e países europeus e também a Irlanda consegue pescar lá, só que isso vai sendo reduzido gradativamente ao longo de 5, 6 anos. O Reino Unido vai diminuir essa parcela, assim. Então, eles vão tirar daqui a alguns anos, ninguém mais vai poder pescar lá, teoricamente, não sei se vai mudar. E alguns países vão sofrer uma queda econômica na área da pesca bem grande. Então, muita coisa vai ser afetada, né? A gente só não sabe o que especificamente. Assim que o governo trouxer informações bem claras, específicas para a gente também, tanto os governos europeus, o governo irlandês, o governo da Grã-Bretanha também, a gente vai falando mais, trazendo mais informações aqui nos demais vídeos. E também vamos citar agora a situação da Irlanda, né? Com relação que estamos gravando esse vídeo no momento de um lockdown. Exato. Também. O terceiro já, né? Que aconteceu uma terceira onda aqui da pandemia. Então nós voltamos para o lockdown no número 5, né? Se você não sabe o que significa o número 5, o primeiro vídeo falando sobre a pandemia, a gente explicou o que é, né? Mas basicamente é que fecha tudo, né? A gente volta só com os serviços essenciais, que é mercado, farmácia. Agora tá a única coisa que os restaurantes que conseguem fazer delivery ou entrega de comida também podem ficar abertos, mas de resto tudo fecha, né? Lojas também, apenas se elas tem serviços online e você consegue passar lá para retirada, mas de resto tudo fechado. Transporte com capacidade reduzida também. Isso foi uma maneira de tentar controlar e amenizar um pouco os casos, porque tinha disparado mais de 1.000 casos por dia, né? Incluindo algumas mortes ainda. E esse novo lockdown deve ir aproximadamente até o dia 12 de janeiro, né? Então vai ali mais 15 dias, né, fechado, podendo ter ou não a extensão. E essa decisão foi tomada porque o governo estava tentando deixar muitos comércios abertos, muitas lojas, para fazer a economia andar um pouco, mas dessa maneira não conseguiu não. Só aumentaram os casos e teve que forçadamente fechar porque a coisa ia piorar bastante. Felizmente apareceram as vacinas, né? Chegaram na Europa, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a Europa em geral começou a vacinar no final de dezembro, bem na última semana ali, nos últimos dias. Reino Unido já tinha começado a vacinar antes, porque estava uma situação bem caótica. E a Irlanda, logo alguns dias depois, começou também, mas ainda em dezembro. No último dia ali, praticamente, 29, 28 de dezembro, começou a vacinação na Irlanda. E como é uma população bem pequena, bem reduzida comparando com outros países, por exemplo, vamos nem comparar com o Brasil, né, que a população do Rio de Janeiro engoliria a irlandesa, né, pela quantidade.
Acredito que toda a população vai ser vacinada em breve. Não sei uma data específica, um mês, mas acredito que vai ser bem em breve. E dizem que são 2 doses de vacina. E a primeira dose começou a ser aplicada nos trabalhadores essenciais, como trabalhadores de saúde, né? Quem está de frente combatendo o vírus, principalmente. E acredito que depois vai ser as pessoas que trabalham com serviços essenciais, que é comida, farmácia, e assim vai vindo os outros degraus que a gente não sabe muito bem como será. Uma coisa específica também é que eles deixaram, a vacina vai ser gratuita para todo mundo, né? Já estamos em outros vídeos aqui falando sobre o sistema de saúde na Irlanda. Não é gratuito, não é como no Brasil, que você tem acesso a qualquer vacina, qualquer tratamento de uma forma gratuita, que é no SUS. Aqui na Irlanda, ainda bem, mesmo não sendo uma saúde gratuita, a vacina vai ser para todo mundo. E isso é bom, né? É uma notícia maravilhosa. Sim, tem interesses muito maiores do que a saúde, né? A saúde é muito importante das pessoas, mas o interesse é muito grande. Se as pessoas não estiverem saudáveis, a economia de país nenhum anda, ninguém desenvolve. Então vamos continuar acompanhando isso também. Espero que você tenha gostado aí das notícias, né? Ficou quase um plantão aqui da noticiário, mas são informações que a gente considera importante trazer para vocês, que afeta a gente, que não só como viajante, né? Mas a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? No momento que você está ali naquele país ou planejando talvez emigrar para outro lugar. Então eu já deixo um grande abraço para você, tá? Espero que acompanhe outros vídeos aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário também, escreva aqui embaixo. Se inscreva no canal, né? Ative os sininhos das notificações, deixa um likezinho ali, curte o vídeo para nós, que é muito importante e nos ajuda a continuar produzindo material para você. Grande abraço e até breve. Até mais. Tchau, tchau.